E aí, pessoal, tudo bem? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje eu vim contar pra vocês de tudo aí que eu li no mês de setembro, gente. Tem bastante coisa, tem coisa muito variada e tem coisa que eu acho que vocês vão gostar bastante. Grupo aí de leitura que eu participo e são leituras temáticas, né, que a gente faz por mês. E esse mês tinham dois temas. O primeiro era a cultura muçulmana e o segundo era a ditadura aqui do Brasil. Com relação a essa cultura muçulmana, eu acabei lendo dois livros, né? Então eu escolhi o primeiro, A Cidade do Sol, que é um livro, né, já bem conhecido, um pouco antigo, do Caleb, e eu não tinha lido nada dele ainda, apesar que eu tinha assistido o filme, né, do Caçador de Pipas, então foi bem interessante a leitura. E eu também escolhi o Diário de Miriam. Com relação à Cidade do Sol, gente, meu Deus, que livro sofrido, né? Que personagens sofridas, assim. Eu até queria fazer um resumo, mas eu acho que qualquer resumo que eu faço, eu acabo contando algum tipo de spoiler, né? Mas no começo a gente vai conhecer duas personagens, duas mulheres. E aí o caminho dessas duas mulheres vão estar traçado, vão estar, né, vão coincidir de alguma maneira porque elas vão ser casadas com o mesmo homem. Então, uma dessas mulheres já era mais velha, ela já tinha esse casamento. E aí essa mais nova, enfim, chega depois, né, e arrumam lá esse casamento para ela. Ela era uma pária, né, porque ela era filha ilegítima do cara, então arrumaram um casamento qualquer só pra não terem que cuidar dela quando a mãe dela falece, se suicida, aliás. E então elas vão viver na mesma casa, né, com essa diferença de idade. Então, se as duas já têm uma diferença de idade, imagina o homem, né, então mais velho ainda. E ela, inclusive essa mais nova, ela só conhece o marido mesmo no dia do casamento, no dia que eles assinam os documentos, é uma coisa assim bem, né? E aí elas vão morar juntas e acontecem muitas coisas, assim, porque não é só a questão que já é estranho pra gente, né? Essa coisa de poligamia, né? Deles poderem ter mais de uma esposa, mas não só isso, né? A cultura de uma maneira geral. Então, as coisas que acontecem com relação à guerra, com relação ao que a mulher pode e não pode fazer, né? E a todo momento parece que só não pode, tudo pra mulher não pode, então uma diferença cultural muito grande. E além disso, né, tudo dá errado o tempo inteiro, né? Então, assim, se você resolver ler, e assim, leia porque o livro é muito bom, mas quando você começar a ler, já separa uma caixinha de lenço assim do lado. Eu não cheguei a chorar, mas assim, de fato é muito drama o tempo inteiro, assim, né? Apesar de que o final traz aí uma certa esperança, assim, mas, nossa gente, só tragédia. E aí depois então eu li esse bonitinho aqui da Dark Side, deixa eu focalizar pra vocês, então, o Diário de Miriam. Gente, esse livro é da Dark Side, mas ele não é capa dura, olha só, ele é normal, eu fiquei até surpresa, né, quando eu peguei, que ele é bem normal. Ele já inicia, porque no comecinho aqui ele já vai contar a história de como esse livro veio parar no Brasil, né, na verdade. E daí fala muito de uma escola lá, né, as crianças que acabaram descobrindo o livro e pediram pra que alguma editora publicasse aqui no Brasil. E é de uma cidade muito perto daqui, né, da minha cidade. E aí eu acabei já tendo um sentimento a mais, assim, né, de proximidade, né, aquela coisa, tipo, eu já comecei a ler, eu falei, ai, gente, que legal, quase meus vizinhos aqui pedindo livro, e agora eu tô lendo, né, o quão sensacional, o quão incrível que é isso, né. Então eu já comecei gostando muito por conta disso. E aí depois, gente, esse livro é meio como se fosse assim um diário de Anne Frank mais moderno, né, dos dias atuais, da guerra atual, né. Ele é um pouco disso, mas aí tem uma diferença que pra mim foi uma diferença bem incrível, porque esse livro ele já foi um pouco pensado nisso, né, então ele já foi pensado mesmo pra relatar sobre a guerra. Então tem algumas partes que de repente no diário de Anne Frank tem, que no Diário de Anne Frank não é que são desnecessárias, mas é que deixa o livro um pouco chato. O começo, né, a Anne Frank do começo do livro, ela é um pouco chatinha, porque ela é uma menina da idade dela, então com aquelas birras, com aquelas coisas todas da idade dela, né, 13 anos, se eu não tô enganada, quando ela começa o livro. E é isso, né. Aqui não, aqui a Miriam é até mais nova, o livro começa, acho que ela tem 6 anos, né, as primeiras mensagens dela aqui, as primeiras partes do diário. Então, assim, você vê que de fato teve alguém que reescreveu os diários, né? Fez alguma coisa assim, isso é óbvio. Mas então não tem essa parte da criancice, vamos dizer assim, né? Não tem aquela coisa de, ela fez isso, eu tô brava com ela por causa disso. Não tem isso. Ele é de fato um relato
da guerra, né? Sobre os olhos da criança, sim, porque ela fala de brincar, mas aí ela não pôde brincar porque soltaram a bomba, né? E aconteceu isso e aquilo. Então, por esse aspecto, eu achei que é um relato até mais detalhado. Em muitos momentos, né, ela fala, no começo do livro, a introdução já, ela volta para casa dela depois, né, de todo o bombardeio que teve lá, eles já estavam morando em outro lugar e tudo mais. E eles voltam, né, pra aquele lugar e ela acha a caixinha de brinquedo com as bonecas lá que ela não tinha, que ela não pôde levar. Ela acha embaixo do escombro de não sei onde. Então, assim, você já começa o livro com aquele impacto, você já tem o cenário da guerra na sua frente, né? E tem algumas outras fotos também que ajudam você a visualizar, a ter isso na cabeça. Então, de uma certa forma, né, ele já começa mais pesado que o Diário de Anne Frank. Só que o Diário de Anne Frank, ele fica pesado, né, com o decorrer do livro. E aqui não tem essa linha, né? Então ele já vai pesado. E é interessante que aqui, esse livro ele é posterior ao Cidade do Sol. Então acontece tudo que acontece na Cidade do Sol, se acompanha as guerras e as rebeliões e tudo mais lá durante a Cidade do Sol. E aí quando acaba, aqui são uns anos depois, assim. Então quando tem a última calmaria lá do Cidade do Sol, aí você já pensa, poxa, não durou muito, né? E daí já aconteceu de novo e aí é relatado aqui. Então, como se fosse uma linha sem querer, eu acabei acertando, assim, essa linha aí da história lá do Oriente Médio. Gente, quem puder, assim, são dois livros muito bons, quem puder ler e se interessar, assim, é um livro bem bacana. Esse daqui, ele parece até um pouquinho grosso, tem 300 e pouquinhas páginas, mas se lê muito rápido, que a letra é um pouco grande, assim, e vai muito bem, flui muito a leitura. É interessante que, assim, né, a história também do livro em si, é um fotógrafo, ele costuma fazer, cobrir guerras e tudo mais, então ele já está acostumado, ele foi pra lá e acabou encontrando a Miriam e se decidiu isso, né, de publicar o diário dela. Então ele também já é um cara que tem essa experiência, então talvez o que ele colocou aqui, né, como eu falei que já vai direto ao ponto, assim, então talvez seja até pela experiência dele, né, por outras guerras também. E de qualquer forma, gente, fique bem claro, assim, que o Diário de Miriam, ele é do ponto de vista de uma menina que é super privilegiada, que os pais dela conseguiram continuar trabalhando, apesar da guerra estar rolando solta, e a família direta dela, né, então os pais, irmã, tal, ninguém morreu. Teve outras pessoas da família que sim, né, mas que não era pessoa, assim, próxima, né, a família imediata dela, e ela ainda conseguiu continuar estudando, então ela aprendeu a ler. Ela conseguir escrever, conseguir manter um diário, uma exceção à regra, né, do que a gente vê lá. Então, muito bom também para se pensar em toda a situação política e etc. aqui. O outro tema, então, como eu disse, era a ditadura militar brasileira. Um livro que eu escolhi, então, foi do Rubem Fonseca, chama Agosto. Acho que foi o livro que deu, assim, expressão, né, de nacional pro Rubem Fonseca. É um livro, ele é quase uma aula de história, assim, ele conta tudo o que acontece antes, né, até a entrar o golpe militar mesmo. Fala muito do Carlos Lacerda, enfim, né, todo aquele movimento, tudo que aconteceu antes de se ter o golpe militar. Dentro disso, então, dentro dessa realidade, então todas as datas estão corretas, todos os acontecimentos estão corretos, né? Então, dentro disso, ele conta uma história ficcional lá de um policial, de um delegado, enfim, e umas outras pessoas lá, uns casos de amor, umas coisas assim e tal. Então, pra mim ele não foi um livro tão legal, tão fluido, porque eu achei que ele tinha muito uma cara assim de livro de história em alguns momentos quando eu tava lendo, por ele ser tão detalhado, tão baseado assim nesses fatos reais, né? E o comecinho do livro eu achei um pouquinho confuso também, mas apesar disso, é um livro legal de você ler, principalmente pra você poder relembrar tudo que você já aprendeu, né? Sobre o golpe militar, sobre a ditadura e enfim, sobre como ela chegou, né, como isso aconteceu até aqui. E o outro livro é um livro que já tava, nossa, muito tempo na minha meta de leitura, assim, eu sempre postergava por qualquer motivo, eu não sei porquê, afinal de contas é um livro fininho e eu já tinha lido outra coisa do Kosinski, eu sempre falo o nome dele errado. E eu já tinha lido outras coisas do Kosinski e já tinha gostado, eu achado legal, enfim, mas tá aqui, eu li cá. Como o subtítulo mesmo fala, o relato de uma busca, então aqui K vai contar pra gente a história de um pai que descobre, percebe, enfim, que a filha desapareceu durante a ditadura militar, lá em 75,
75, 74, alguma coisa assim. A filha dele já morava sozinha, era adulta e tudo mais. Eles costumavam se encontrar de final de semana. E aí teve um final de semana que ela não veio, ele ficou com a pulga meio atrás da orelha, foi descobrir. Foi na faculdade onde ela trabalhava, descobriu que ela não estava indo trabalhar. Foi na casa dela, descobriu que ela já não estava, né, já não tinha aparecido fazia um tempo, e começou a descobrir várias coisas, e várias coisas que ele até nem sabia da filha dele, como por exemplo ela ser casada, e ele não sabia que ela era casada, né, e algumas coisas assim. E ele vai contando então esse relato da busca. O que eu achei muito interessante aqui, então, primeiro que já não tem esse lado tanto assim de história, né, como eu contei com relação ao agosto. E a diferença aqui é que é um outro ponto de vista, na verdade, né? A gente se fala muito das pessoas, sei lá, das pessoas que lutaram, né? Das pessoas que estavam lá, das que foram presas, das que foram torturadas, dos torturadores, enfim, né? Mas não se fala tanto desse outro lado, né? As pessoas que ficam, as pessoas que não têm respostas, que não sabem o que aconteceu. Então, é um livro bem interessante porque a gente vê esse outro lado da história, né? Pelos olhos do pai da mulher que desapareceu, e que assim, já desde o começo do primeiro capítulo a gente já sabe qual que é o final. Então ele só relata aí as coisas que ele fez até ele descobrir o que de fato aconteceu com a filha dele. É um soco no estômago, assim, mas é um livro necessário e é muito bom. A escrita do Kucinski é muito boa. A gente, se vocês quiserem ler algum livro nessa temática, ainda mais nessa época agora de eleições e tudo mais, eu acho que é uma leitura bem legal. Um outro livro que eu li esse mês também foi uma leitura, assim, uma novidade, grande novidade pra mim, foi ler Misto Quente, do Bukowski. Bukowski é um cara que as pessoas ou amam ou odeiam, né? Não tem muito como fugir disso, não tem quem gosta mais ou menos do cara, né? Só que eu ainda tô, assim, num limbo, né? Eu meio que acabei de terminar o livro, eu tô digerindo um pouco ainda, assim. Mas primeiro que é legal, é tipo uma biografia, assim, conta um pouco, né, da história dele como criança e tal. E aí você entende um pouco porque ele era do jeito que ele era, né, então isso também esclarece algumas coisas aí. Eu sempre posterguei um pouco, meio joguei pra frente, né, ler alguma coisa dele, porque eu não sei, eu tinha uma dúvida se eu ia realmente gostar ou se eu ia ficar meio com o pé atrás, sabe? Eu achava que eu não ia me apaixonar da mesma maneira como todas as pessoas se apaixonam. E de fato eu não me apaixonei, então eu tive a reação que eu esperava que eu teria mesmo, assim, não me apaixonei. Só que eu também não achei ruim, enfim, não sei. Mas como eu disse, é um livro meio autobiográfico, assim, né? Ele conta a história de uma criança que passa por umas coisas meio estranhas, né? O pai dele era um pai muito rigoroso, batia muito nele, essas coisas, mas assim, você também tem que levar em consideração a época, né? Era antes da guerra, um pouquinho antes da guerra, mas mesmo assim, né, a personalidade dele já se destacando com relação a isso, né, mesmo ele apanhando, a maneira como ele respondia a isso, né, então ele já tinha realmente uma personalidade mais forte, uma personalidade um pouco diferente já desde criança, né, já era meio um garoto problema, né, digamos assim, e aí na primeira oportunidade que ele teve, ele já saiu de casa e tal, mas aí como ele reage ao primeiro emprego e às outras pessoas, você fala, gente, ele não pode estar sério, né, ele não pode ser assim mesmo, sabe, então, meu Deus, né, mas ele é, e tudo mais. Então, você vai tentando entender, assim, você vê como é uma personalidade muito conturbada. Eu gostei da escrita, assim, da forma de escrever, eu achei bem bacana, mas não achei, assim, nada demais na história em si. Então, eu pretendo ler outras coisas dele pra poder ter uma opinião, assim, mais consistente aí com relação ao Bukowski. Mas, né, apesar disso, o Misto Quente é uma história interessante, rapidinho de ler também, assim, que fica indicação. Fora isso, então, e com relação às leituras do mês, as leituras que eu já faço mesmo mensalmente, tivemos aí, então, O Apanhador de Sonhos, que deveria ter sido no outro mês, isso foi agora em setembro, mas tá valendo, né? Tem problema. Li O Apanhador de Sonhos, que de fato não curti muito, foi o livro mais arrastado do Stephen King que eu li nesse projetinho aí que eu tô fazendo desse ano, mas no vídeo falando de Stephen King eu conto mais aí um pouquinho do que aconteceu com relação a esse livro. Li também Os Relógios, então mais uma aventura aí do Hercule Poirot, que no caso ele vai investigar aí uma morte que aconteceu meio que por acaso, né, na sala de estar de uma senhora cega, né, então naquela época tinha as meninas que faziam datilografia, né, elas redigiam textos para outras pessoas, então teve um chamado na casa dessa senhora cega, aí essa menina foi para lá, achou o corpo, mas
primeiro de tudo que a senhora não estava na casa e segundo a senhora ela não tinha chamado ninguém, ela não tinha convidado ninguém, pedido auxílio de ninguém na casa dela. E aí chega o Poirot e vai desvendar. Então, quem era esse cara que tava lá? Qual que era a relação de todo mundo? E, gente, realmente essa história, assim, ó, dá uma torcida, assim, ó, volta umas coisas do passado e tal pra poder justificar. Eu achei que foi uma história muito bem pensada, assim, né? A solução dela foi uma história muito bem pensada. Ah, e com relação aos relógios, é porque na parede tinham vários relógios. A outra leitura aí também, que normalmente faço no mês, essa daqui é a leitura mensal de Dostoiévski, então li 2 sonhos. Na verdade, esse mês aqui era pra ler só o primeiro, né, que são 2 histórias, então era só pra ler O Sonho do Titio, mas como o outro, o Sonhos de Petersburgo, em verso e prosa, como essa já era muito curtinha, então eu já aproveitei e li também. O Sonho do Titio eu achei bem bacana, a gente vai ver aí uma senhora que ela meio que toma conta, ela manda na cidade lá, e aí ela quer casar a filha dela de qualquer jeito e ela faz uma trama lá pra conseguir casar ela com um príncipe que tem lá, que não é um príncipe como a gente tá acostumado, mas enfim, gente, Rússia antigamente. E aí ela consegue, mas aí um cara lá que queria casar com a menina meio que desfaz aquilo, enfim, tem toda uma trama aí com relação a isso. Eu achei bem bacana, eu achei até engraçada em alguns momentos, assim, sabe? É aquela coisa que eu sempre falo do Dostoiévski, que parece que você tá conversando com a vizinha fofoqueira, que ele fala, vem aqui que eu vou te contar a história, e aí conta a história, né? Conta aí como são as características das pessoas e tudo mais, né? Então, curti bastante. Já o segundo, O Sonho de Petersburgo, não gostei tanto, já, né? Ainda bem que foi curto, enfim, não gostei tanto. E por conta de eu não ter gostado da segunda história, eu não dei 5 estrelas, senão eu teria dado 5 estrelas, porque a primeira é uma história bem legal. Então fica aqui ó, a indicação pra vocês. Então, 2 sonhos do Dostoiévski, que daí você já tem o traço mesmo do grande escritor, enfim, né, que o Dostoiévski veio a ser. E é isso, gente. Então esses foram os livros que eu consegui finalizar, né? Teve mais alguns aí que eu iniciei, mas não foram finalizados, então em outubro eu volto pra falar pra vocês. Já leu alguma dessas histórias aqui? Deixa nos comentários, a gente vai conversando um pouquinho mais a respeito, pra ver as opiniões aí, tudo que vocês acharam também. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito. Dar aquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo. E se inscrever também nas outras redes sociais. Não esquece, a gente tem o Scooby e tem o Facebook também. Obrigada, até a próxima. Tchau!